Muito boa tarde, amigos ouvintes. Estamos iniciando pela Rádio Mensagem FM mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. A concorrência por um emprego, por novos postos de trabalho, é cada vez mais elevada, especialmente devido ao crescimento da taxa de desemprego que vivenciamos no Brasil, especialmente nestes últimos anos. Desta forma, os candidatos a um novo posto de trabalho devem estar munidos de diversas capacidades e conhecimentos que o faça destacar dos outros concorrentes, com vistas em conseguir o emprego pretendido. E o que pode nos diferenciar de outros que também postulam uma vaga? Quais são as principais qualidades profissionais que as empresas buscam no seu funcionário? Embora não exista nenhum profissional perfeito e possuidor de todas as competências consideradas ideais pela empresa, existem algumas habilidades técnicas e principalmente comportamentais que são consideradas indispensáveis por todas as organizações. Cada empresa elege o conjunto de habilidades que são necessárias aos seus contratados. Algumas podem até ser mais flexíveis, mas é fato que as palavras de ordem no mercado de trabalho são indiscutivelmente qualificação e adaptação, independentemente do perfil e ramo de atuação da organização. Dentro deste contexto, existem algumas qualidades profissionais que normalmente as empresas atribuem um maior valor. Por exemplo, comprometimento. Profissionais que mostram dedicação e vestem a camisa da empresa são considerados fundamentais. Isto porque, além de demonstrarem vontade de contribuir e se dedicarem com afinco, geralmente inspiram e motivam seus colegas a fazerem isso também. Para ser notado, é preciso ter uma comunicação assertiva. As pessoas com boa comunicação, que articulam com clareza suas ideias, têm o poder de argumentação e conseguem transmitir os seus conhecimentos em todos os níveis e a todos os públicos. E isto é fundamental. Entretanto, é preciso ficar atento para não se exceder, pois acaba passando a oportunidade, passando a impressão para a pessoa, para a empresa, que você tem um perfil muito prolixo. E isto, muitas vezes, é apenas ter a humildade de traduzir o que pensa de maneira correta e verdadeira, sem querer se fazer passar por aquilo que não é, e não querer demonstrar habilidades que não possui, evidentemente. O mundo corporativo está à procura de pessoas que tenham um bom relacionamento interpessoal. Problemas relacionados à convivência no trabalho são um dos principais empecilhos para os trabalhos em equipe e para a construção de resultados nas empresas. Pessoas que têm facilidade em se relacionar e lidam bem com diferentes formas de agir e pensar, o que chamamos de inteligência social, são fundamentais. Afinal, toda empresa que se preza se preocupa não somente com os resultados que ela colhe, mas também com o bem-estar de sua equipe. Em resumo, precisamos ser felizes no trabalho. O ambiente de trabalho precisa ser para nós um local onde se possa ser feliz. Outra característica demandada é a capacidade de adaptação. Com as constantes mudanças sociais, econômicas e organizacionais, as empresas buscam cada vez mais profissionais que estejam preparados para lidar com estas mudanças e que saibam transformar os momentos de crise em oportunidade de inovação e crescimento. Pessoas que não jogam a toalha no primeiro momento que aparece uma dificuldade. Pelo contrário, acredita que não tem dificuldade que não possa ser superada.
Tenha em conta que para lidar com as frustrações, momentos de dúvidas e dificuldades causados por algum problema na empresa ou com o relacionamento entre colega e seus chefes, o funcionário precisa ter inteligência emocional. Isso significa não sucumbir às dificuldades e tampouco perder uma grande oportunidade de crescimento profissional. Lembre-se de que a empresa também não deseja perdê-lo para o primeiro desafio que aparecer. Por isso, seja forte. Os profissionais que buscam atualizar os seus conhecimentos e incorporar novos conhecimentos em suas vidas, por meio de cursos, treinamentos, palestras, leituras, evidenciam um perfil diferenciado e muito procurado pelas organizações nos dias de hoje. Este tipo de colaborador tem o conhecimento como um aliado ao seu crescimento e, além de potencializar seus resultados, colabora para o aprendizado e desenvolvimento de outras pessoas, de outros colegas. Outra questão importante é que é preciso saber que ter equilíbrio emocional não significa indiferença, mas saber lidar com as próprias emoções nos momentos de crise e nos momentos de incertezas, sem deixar que isso abale sua produtividade e comprometa os seus resultados. Pressão, cobranças, acúmulo de funções, excesso de trabalho são inevitáveis e podem aumentar significativamente o nível de estresse. Por isso é essencial saber controlar e lidar com os sentimentos, sejam eles nocivos ou positivos, aprendendo a usar esses sentimentos, essas pressões, esses estresses em seu favor. Por fim, uma das características mais procuradas pelas empresas hoje é a liderança. Nem todos os colaboradores serão líderes, mas é certo que em algum momento todos terão que assumir posturas e decisões comuns aos gestores. É este o perfil de liderança que as organizações desejam. Seja proativo, crie suas oportunidades de mostrar à empresa suas habilidades no trato com as pessoas, na resolução de problemas. Isso o ajudará a escalar mais um degrau rumo ao sucesso profissional. Diante de praticamente uma lista de características que nós já relacionamos neste primeiro bloco de nosso programa, e você? Quais as competências possui desta lista? Quais são as que ainda precisa desenvolver? Tenha presente que o momento está difícil, mas não só para você, mas para muita gente. Você precisa de uma oportunidade. Portanto, não desista, corra atrás. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um breve intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto e já voltamos. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Um rapaz pediu a Jesus um emprego e uma mulher que o amasse muito. No dia seguinte, abriu o jornal, tinha um anúncio de emprego. Ele foi, viu a fila muito grande e disse: "Eles são melhores do que eu", e foi embora.
No caminho, um garoto lhe deu uma rosa. No ônibus, ele, chateado, joga a rosa fora. E ao chegar em casa, briga com Jesus. É assim que me tratas? É assim que me amas? E vai dormir. Em sonho, Jesus lhe diz: o emprego era seu, mas você não confiou e desistiu antes mesmo de lutar. Aquela rosa fui eu quem lhe dei. Inspirei aquela criança a lhe entregar a rosa. O amor da sua vida estava sentado ao seu lado no banco do ônibus. Em vez de você dar a rosa para ela, você jogou fora. Você entendeu como Jesus age na sua vida? Ele abre as portas, mostra-lhe o caminho, mas a sua fé é tão pequena que você desiste no primeiro obstáculo. Não desista. Confie que Jesus pode agir na sua vida. Os obstáculos existem para ser até onde vai a sua fé. Nós terminamos o primeiro bloco de nosso programa dizendo que se quer uma oportunidade, corra atrás. E, sobretudo, não despreze os sinais que vão aparecendo à sua frente. Esta parábola que acabamos de contar ilustra muito bem esta situação, porque o mundo não é daqueles que desistem no primeiro obstáculo. Nós já elencamos neste programa uma série de características que as empresas procuram e esperam de seus colaboradores. É muito interessante se analisarmos, nem sempre elas buscam características excepcionais, mas muitas vezes pessoas normais, porém com senso de responsabilidade e, sobretudo, motivação para realizar uma determinada tarefa. Poderíamos até, guardadas as proporções, afirmar com boa margem de acerto que para ter condições de aumentar as suas chances diante da concorrência, talvez baste ser simplesmente cristão. Existem inúmeras qualidades e virtudes que os discípulos de Cristo precisam ter e desenvolver, todas com certeza presentes de Jesus. Nesta lista, muitas destas qualidades praticadas em nosso dever diário como cristãos são exatamente as qualidades mais procuradas pelas empresas e pelas organizações. Gálatas capítulo 5, versículo de 19 a 23, abre aspas. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Destas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Fecham aspas. Vejam nesses ensinamentos de Jesus quantas virtudes devem ter os filhos de Deus. Nestes versículos, nós vemos estampados características como amor, alegria, tranquilidade, segurança, persistência, tenacidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E vamos mais. São Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 29, abre aspas. Vinde a mim vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei a minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu peso é leve. Fecham aspas. Mansidão, humildade. Existe maior característica que possa favorecer o relacionamento interpessoal nas empresas do que estas? Mas vamos continuar, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 24 a 26. Não convém a um servo do Senhor altercar,
Bem ao contrário, seja ele condescendente com todos, capaz de ensinar, paciente em suportar os males. É com brandura que deve corrigir os adversários, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento e o conhecimento da verdade. E voltem a si, uma vez livres, os laços do demônio que os mantém cativos e submetidos aos seus caprichos. Fecham aspas. Vejam nestas palavras do apóstolo, no mínimo 3 características essencialmente importantes no mundo de hoje, especialmente no mundo corporativo: brandura, aptidão, habilidade para ensinar e formar os outros, paciência e, obviamente, é incluída a tolerância que devemos ter para com as outras pessoas. Mas continuando, vejamos Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo 36. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Fecham aspas. Neste versículo do Evangelho de São Lucas, mais uma grande lição e indicação para uma característica nobre do cristão: misericordioso. Misericordioso no sentido de ter bondade para com o aflito, para com o necessitado, o que nos permite compreender as outras pessoas em momentos que nem sempre elas estão bem, como desejariam e como nós mesmos desejaríamos que ela estivesse. É uma característica também que as pessoas, todas as pessoas que convivem, procuram a convivência, gostariam de ver em você, de ver nas pessoas com quem se relacionam. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículos de 5 a 7. Por estes motivos, esforçai-vos quanto possível por unir a vossa fé à virtude, a ciência, a ciência à temperança, a temperança à paciência, a paciência à piedade, a piedade ao amor fraterno e ao amor fraterno à caridade. Fecham aspas. Quanto ensinamento em tão poucas linhas nestes versos que nos levam certamente a sermos diligentes, ter cuidado, ser ativo, ter dedicação. Devemos ser diligentes como Jesus. Fé significando a convicção, a certeza. Devemos ter a fé de Jesus. A virtude, ter a qualidade de excelência moral, estampada hoje tão exigida nos códigos de ética de quase todas as empresas. Conhecimento, a compreensão larga e profunda da vontade de Deus. Devemos ter o conhecimento de Jesus. Outra qualidade, perseverança, que leva a constância, firmeza, resistência. Mais uma, fraternidade, amor fraternal, amor entre os irmãos. Meus amigos, sem muito esforço, se quisermos, nós seremos capazes de entender que o manual primeiro de todas as organizações, de todas as corporações, devia ser o livro sagrado. Já tive a oportunidade de dizer neste programa, e insisto numa verdade que é muito simples para mim, para você e para o grande e para o pequeno empresário. Nós investimos rios de dinheiro para defender teorias e fórmulas de sucesso para os diversos setores da sociedade. Defendemos às vezes como inovadora e inédita premissas e recomendações que, se verificarmos a fundo, têm suas origens na palavra de Deus. Um vencedor não precisa ser nem forte e nem poderoso. A vitória na vida não depende apenas de nossas capacidades. Quem ama a Deus e o obedece terá a vitória eterna. E o que está prometido em 1 Coríntios 15, 57. Graças, porém, sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, meus amigos, se quisermos ser bem-sucedidos na obra, precisamos andar como Jesus andou. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, chegamos ao final de mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota.
A produção do programa de hoje foi apoiada em artigo veiculado no site simplesmentecristão.com, em artigo Quais são as principais qualidades profissionais que as empresas buscam no funcionário, de José Roberto Marques. Meus amigos, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, bom fim de tarde, bom descanso e até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta, aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM, para apresentar novamente o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Até quinta, conto com a sua audiência. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber